Oi, gente, eu sou a professora Lívia e o vídeo de hoje é sobre neutralização parcial do ácido e da base, que é uma reação que acontece, justamente quando a gente tem uma função ácido com uma função da base e vai acontecer uma neutralização formando um tipo de sal. No caso dessas neutralizações parciais, a estequiometria já vem definida. Então, depois da vinheta, venham comigo acompanhar esse vídeo. Gente, se inscreva no canal, lógico, quem ainda não é inscrito, e dá o seu like, porque isso é muito importante pra gente trazer mais novidades pra vocês não se estressar tanto com essa disciplina. Estressem com as outras. Sobre neutralização parcial do ácido, é importante a gente analisar que a estequiometria já vem definida. Como assim? O exercício vai deixar claro que é para usar 1 mol do ácido, nesse caso aqui 1 mol de ácido sulfúrico, e 1 mol de hidróxido de sódio. Então, quando o exercício te afirma as quantidades estequiométricas, os coeficientes que foram usados tanto no ácido quanto na base, você tem que analisar quantos átomos de hidrogênio tem presente no ácido e quantas hidroxila. E sempre a quantidade de água a ser formada, porque reação de neutralização, forma sal e água. A quantidade de mols de água que vai ser formada vai depender da quantidade de átomos que estiver em menor quantidade. Como assim? Aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. E quantas hidroxilas? Só 1. Então, só vai formar uma água. Sempre aquele que está em menor quantidade, seja o hidrogênio, seja a hidroxila, ele vai determinar a quantidade de mols formada. Então, por isso, vai sobrar, neste caso aqui, hidrogênio. Por quê? Só um hidrogênio que vai vir para cá. Um hidrogênio vai vir para cá para formar uma molécula de água, porque só há uma hidroxila. E esse outro hidrogênio vai sobrar no meio ali do cátion e do ânion para formar o sal, com características ácidas, certo? Que a gente fala de hidrogenossal. Os hidrogenossais têm a presença de um hidrogênio. Então, a gente vai ter aqui, o Na, que é o cátion, o hidrogênio que sobrou daqui, não tinha 2 átomos de hidrogênio? Um vai formar molécula de água, porque tem uma hidroxila aqui. E o outro sobrou, então eu coloquei ele aqui de volta. E o SO4, que é o ânion, e formou uma molécula de água. Aqui teve a formação só de 1 mol de água, justamente porque havia só uma hidroxila e 2 hidrogênios. Então, como a hidroxila estava em menor proporção, ela determinou a quantidade de água a ser formada. Aí pode estar surgindo uma dúvida, mas como que eu vou saber se a neutralização é total ou se ela é parcial? Isso vai depender do que o exercício está te dando de informação. Quando ele determina a quantidade que é para usar 1 mol do ácido e 1 mol dessa base, e as quantidades entre a proporção aqui de hidrogênios e hidroxila não são a mesma, então vai ter sobra ou de hidrogênio ou de hidroxila. Então, quando isso acontece, ele te dá as proporções definidas. Caso contrário, você poderia fazer o balanceamento e todos os hidrogênios e todas as hidroxilas formarem moléculas de água. É o que acontece na neutralização total. Aqui é parcial e formou um hidrogenossal. Os hidrogenossais têm características ácidas, então sobra esse hidrogênio aqui entre o cátion e o ânion. Outro detalhe, eles são chamados também de bis-sais. Vocês já ouviram falar do bicarbonato de sódio. Esse termo bicarbonato de sódio é porque é um sal com características ácidas, tem um hidrogênio sobrando ali, certo? Entre o cátion e o ânion. Então, esse termo bis-sais, esse bi, aqui vai ser no caso, se a gente fosse pôr o nome, bisulfato de sódio. Então, esse termo bi quer dizer que sobra um hidrogênio entre o cátion e o ânion. Apesar de ser bi, parecer 2, mas é só um hidrogênio mesmo. É uma nomenclatura usual. A nomenclatura oficial aqui, você poderia colocar sulfato, ácido ou monoácido de sódio, tá? Ou então a gente poderia iniciar assim, hidrogênio, sulfato de sódio. Tem essas opções, tá? O termo hidrogênio é para representar o hidrogênio. Se fosse mais de um, você poderia colocar dihidrogênio, trihidrogênio e assim vai indo. Ou se você opta para colocar sulfato ácido, se tem mais de um hidrogênio, ficaria sulfato diácido, triácido, dependendo da quantidade de hidrogênios presente ali. O certo é que, por essa proporção de 1 mol para 1 mol, entre esse ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio, a gente tem a formação do bisulfato
de sódio. Porque as quantidades de hidrogênio aqui eram 2 e aqui só uma hidroxila. Então formou só uma molécula de água, sobrando assim hidrogênio. Por isso que a gente usa o termo parcial do ácido, havendo sobra desse átomo de hidrogênio ali, ok? E existe parcial da base? Sim. Agora, quem vai estar em maior quantidade é a hidroxila. E quem vai comandar a quantidade de moléculas de água formada nessa reação é o hidrogênio. Então, de novo, o exercício vai te deixar claro, olha, nós estamos usando só um mol aqui no caso do ácido clorídrico e um mol do hidróxido de cálcio. Então, ele te definiu essa proporção, a gente não vai alterar. Quando isso acontece, que a proporção estequiométrica está definida, você vai olhar a quantidade de hidrogênios e hidroxila. Aqui a gente só tem um hidrogênio e aqui temos 2 hidroxilas. Aquele que está em menor quantidade define a quantidade de moléculas de água formada. Então, quantos hidrogênio? Só um. Quantas moléculas de água vai ser formado? 1. Então, aqui vai juntar só com uma hidroxila, certo? Uma hidroxila vai vir aqui e juntar com esse hidrogênio para formar H2O, porque já tem um hidrogênio aqui, com mais o oxigênio e hidrogênio da hidroxila vai formar moléculas de água. Não tinha 2 hidroxilas? A outra não vai desaparecer. Ela vai continuar aqui, ó. Primeiro eu coloco o cálcio. Lembra que sempre primeiro vem o cátio. Aí vem a hidroxila. E agora a gente coloca o Cl, certo? Porque a hidroxila sobrou. E água, tá? Como é reação de neutralização, sempre vai ter formação de água. Assim como na neutralização total dos ácidos, tá? E aí, alguém pode estar pensando assim, professora, mas e a questão do NOx, da carga, né? Porque quando a gente tem uma formação de um sal, geralmente quando a gente tem assim, por exemplo, o potássio vai unir com o sulfato, né? Aí a gente tem que cruzar as cargas e formar assim, K2SO4, né? E por que aqui na formação do bisulfato de sódio, cadê o 2, né? Que era o NOx, a carga do sulfato? É porque, lembra que a soma do NOx tem que ser zero para a substância composta? Então, acompanha aqui. O hidrogênio tem carga mais 1, porque é fixo, está lá na família 1A. Elementos da família 1A, que são os alcalinos, perdem um elétron e a carga dele é mais 1. O hidrogênio também é mais 1, tá? Porque ele está perdendo um elétron, mas por conta da diferença de eletronegatividade dele ser menor do que ali entre o enxofre e o oxigênio, ele acaba tendo essa carga mais 1. Então, somando aqui os dois, não deu mais 2? Anulou com o NOx do sulfato, que era menos 2. Por esse motivo, não apareceu nenhum índice aqui, nem no sódio, nem no hidrogênio, ok? A mesma coisa aqui para acontecer essa reação de neutralização parcial da base. Aqui definiu o mol e o mol, analisamos as quantidades de hidrogênio e hidroxila, prestem atenção nessas quantidades para você verificar se vai sobrar hidrogênio ou se vai sobrar hidroxila. Lembrando que essa molécula de água, essa quantidade de água é formada pelo aquele que tem menor proporção. E aqui é a mesma coisa. O cálcio, que é o Ca, gente, é um átomo presente lá na família 2. Então, a carga dele, o NOx dele é mais 2, lá dos alcalinos terrosos. Família 2A quer dizer que perde 2 elétrons. Então, a carga é mais 2. E aqui a gente vai ter menos 1 na hidroxila. Lembra que o OH é sempre menos 1? Lembra que essa é uma característica principal das bases? Que quando dissociadas liberam o OH-, né? E o Cl é um elemento da família 7A, conhecidos como os halogênios. Quem está na família 7A significa que tem 7 elétrons na última camada e significa que vai receber 1 elétron, totalizando 8. Então, ele vai ficar com menos 1. Somando aqui esse menos 1 dá menos 2, vai cancelar aqui com esse mais 2. Por esse motivo, novamente, não apareceu o índice aqui. Agora aqui, isso aqui é um sal, com características básicas, né? É um hidroxal. Esse termo hidroxal vem por conta da hidroxila entre o cátion e o ânion, ou é um sal básico. A nomenclatura pode ficar, você começa pelo ânion sempre, né? Então, ali, cloreto básico, né? Porque só tem uma hidroxila, de cálcio, tá? Ou você poderia colocar, né? Hidroxcloreto de cálcio,
ok? E aqui a gente não vai indicar a carga do cálcio, por exemplo, colocar assim, cloreto básico de cálcio 2, porque o cálcio tem carga fixa. Elementos da família 1A, 2A, que tem inox, carga fixa, a gente não indica a carga no final da nomenclatura. Agora, se tratando de elementos de transição, metais de transição que não tem carga fixa, por exemplo, o ferro. Existe o ferro de carga mais 2 e o ferro de carga mais 3. Quando isso acontecer, aí você tem que indicar a carga desse ferro que está presente na formação daquele sal, ok? Pessoal, essas foram as dicas de hoje. Reações de neutralização é extremamente importante quando a gente fala de estequiometria. Pode ser que lá no Enem ou numa prova que você vai fazer, talvez não está pedindo exatamente o nome ou exatamente a reação desse composto, mas ele quer saber, por exemplo, qual a massa do sal formada quando reagiu 100 gramas de ácido sulfúrico. Para você resolver esse exercício, você precisa da equação, ela precisa estar balanceada para você analisar a proporção estequiométrica. Então, é importante você saber montar a reação e nomenclatura dos compostos para você conseguir chegar na resposta final desse exercício, ok? Essas foram as dicas de hoje. Um beijo, até o próximo vídeo.